Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. É sempre bom ter você com a gente, aqui conectado. Nós estamos refletindo nessa série de mensagens Fé no Exílio. E semana passada nós estivemos refletindo sobre o capítulo 4 do livro de Daniel. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5 deste livro. Antes de lermos o texto de Daniel, você se lembra que no capítulo 18 de Apocalipse, que até foi citado aqui na mensagem passada, este texto de Apocalipse nos mostra que a Babilônia é representada como a encarnação do mal, no seu aspecto estrutural, na sua estrutura social, na sua estrutura econômica, na sua estrutura política. Quando falamos da cultura da Babilônia, tanto do estado que era governado por Nabucodonosor, nós precisamos perceber algumas características. Primeiro, essa é uma cultura global. A nossa cultura e a cultura da Babilônia no tempo de Nabucodonosor também era uma cultura global, porque Nabucodonosor reuniu debaixo do seu poderio diferentes culturas, homens e mulheres de diferentes partes do mundo. Isso gerou uma espécie de pluralismo, porque quando você coloca inúmeras culturas no mesmo espaço, você tem que aprender a conviver com diferentes costumes, com diferentes valores, com diferentes manias. Isso leva a sociedade gradativamente a uma espécie de relativismo, porque o pluralismo ele não sobrevive se homens e mulheres não tiverem as suas mentes e os seus corações gradativamente sujeitas ao relativismo. Ou seja, é como uma grande praça de alimentação. Existem ali inúmeras opções. Isso é pluralismo. O relativismo ele coloca todas as opções no mesmo pé de igualdade. E isso vai gerando gradativamente confusão. Até mesmo a mentira é aceita como verdade. Imagina crianças que crescem numa cultura como essa. Crianças que crescem sem qualquer referencial do que é certo ou errado. Tudo depende do seu ponto de vista, tudo depende do seu momento. Existem questões que num determinado momento da sua vida é certa, e aí em outros momentos elas vão ser erradas. Isso vai gerando uma grande confusão. Agora, uma coisa que é típica da nossa cultura e também da cultura babilônica é o misticismo. Quando você lê o livro de Daniel, você percebe que a presença ali ao redor do rei é constante de magos, encantadores, astrólogos. E isso faz com que o comportamento humano se torne altamente subjetivo na sua dimensão espiritual. Porque o misticismo é altamente subjetivo. É aquela questão de, olha, Deus me disse, Deus me mandou te dizer isso e aquilo. Não existe, por exemplo, uma verdade objetiva, como revelada nas Sagradas Escrituras. Tudo depende do guru que fala com você, tudo depende da profetisa que fala com você, tudo depende de quem diz que sentiu algo de Deus acerca de você, e isso vira um caos. Agora, associado a tudo isso, a cultura da Babilônia, os tempos ali de Nabucodonosor, era uma cultura altamente orientada pelo sucesso. Você pode perceber nas construções, nas estátuas, nas torres, isso gerava uma alta competitividade entre as pessoas. Se você leu o livro de Daniel, você já percebeu que os amigos de Daniel são alvos de uma sabotagem, porque algumas pessoas estavam preocupadas com a influência que eles tinham e queriam então destituí-los dessa influência. Mais tarde, Daniel também vai ser alvo dessa sabotagem por parte de outras pessoas, porque essas pessoas queriam ocupar a posição de Daniel. E essa competitividade gerava um pragmatismo. Pragmatismo nos leva a fazer as coisas não porque são as coisas certas a serem feitas. O pragmatismo nos leva a fazer as coisas simplesmente porque elas funcionam. Se esse é o caminho mais curto para o sucesso, é esse caminho que eu vou tomar. Não importa se é certo, se é errado. É isso que diz o pragmatismo. Na atualidade, até mesmo muitas igrejas estão caindo do pragmatismo.
Não importa se determinadas práticas, determinados ensinamentos, determinadas formas de ser igreja correspondem às verdades bíblicas ou não. O que importa é que as pessoas querem. Então vamos fazer o que as pessoas querem, do jeito que as pessoas gostarem, nós vamos fazer. Isso é pragmatismo. No mundo plural, onde tudo é relativo e as coisas estão constantemente em transição, você vai se deparar na sua caminhada profissional, na sua caminhada nos relacionamentos e nas mais variadas áreas. Tudo é muito nebuloso e isso gera armadilhas para o caráter, ou seja, momentos em que você pode ser levado a fazer escolhas equivocadas e que vai destruir a sua reputação. Dá uma olhada nessa imagem, com fotos de personalidades do mundo corporativo, grandes empresários, pessoas do mundo jurídico, grandes esportistas, políticos, artistas de Hollywood. Todos esses homens, na realidade, têm algo em comum. Num determinado momento, eles eram tidos como pessoas altamente bem-sucedidas, talvez pessoas a serem imitadas, pessoas a serem seguidas no seu rumo profissional. Mas, de repente, decisões equivocadas colocaram abaixo ou colocaram em xeque a reputação delas. Perceba que isso é verdade também no mundo evangélico. Você tem uma imagem aí de Bill Hybels, que foi o fundador da comunidade cristã Willow Creek, na região de Chicago, e ele influenciou grandemente uma geração de pastores por todas as partes do mundo. E eu até tenho livros dele aqui em minha biblioteca. Ele foi um grande líder e, além da igreja, ele, por muitos anos, dirigiu um evento que acontece em Chicago no mês de agosto, chamado Leadership Summit Conference. Em 2018, nos meses que antecederam essa conferência, algumas acusações começaram a vir à tona. Acusações de mulheres que disseram que no passado elas haviam sido assediadas moralmente por esse líder cristão. Num primeiro momento, era uma mulher e existia ali uma desconfiança, quem está com a verdade. E aí emergiu uma outra mulher, e dias antes dessa conferência, os dois pastores que iriam suceder Bill Hybels como líderes daquela comunidade, literalmente eles entregaram uma carta de demissão e disseram: nós não podemos continuar neste processo, nós não compactuamos com isso, o que aconteceu foi errado. E é claro que isso foi muito chocante, porque um homem que ao longo da sua vida influenciou tantas pessoas, que estava ali há 2 anos da sua aposentadoria, todo o processo de transição da igreja já estava tudo estruturado e de repente, absolutamente tudo vem abaixo. Agora, na mesma região de Chicago, em Athol, existe um museu que conta a história deste homem, Billy Graham. E em meio a todas as fotos e peças disponíveis neste museu, se encontram 2 revistas, capas da revista Time, uma da década de 50 e a outra da década de 90. Ou seja, 40 anos da primeira para a segunda. Mas o que é interessante é que ambas as revistas, tanto da década de 50 quanto da década de 90, as duas falando coisas admiráveis sobre a personalidade, a integridade e o ministério de Billy Graham. Ou seja, a vida de Billy Graham nos ensina que não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. A questão é que existe uma tendência de ficarmos olhando para o passado e ficarmos admirando e dando crédito apenas às glórias do passado e não olhando para frente, continuar perseverando, agindo corretamente, agindo com piedade. Muitos de repente ficam dizendo: olha, mas eu já fiz isso. Mas se você me conhecesse quando eu era mais jovem, eu fazia isso, eu fazia aquilo. A questão não é como você começou, a questão é como você vai terminar. É como você termina. E talvez a corrida de São Silvestre no final do ano 2019 reforça grandemente esse conceito. Não sei quantos de vocês acompanharam este processo, essa corrida, mas durante os minutos finais dessa corrida, um corredor de Uganda, ele estava quase vencendo a prova, ele estava tão próximo da linha de chegada que ele levantou os braços para comemorar.
e de repente o corredor queniano o supera. Faltando ali metros para a linha de chegada, ele perde a prova na reta final, por mera distração. Por isso, saiba que bem mais importante do que começar bem é terminar bem. Quando a gente reflete no livro de Daniel, é essa cultura que está em torno do que acontece no capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre esses dois conceitos, reputação e longevidade. O quão importante é vivermos a vida comprometidos e zelarmos pela nossa reputação como homens e mulheres de Deus. Certamente nós não podemos controlar o que as pessoas pensam e falam a nosso respeito, mas nós podemos zelar pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, zelar pela nossa reputação, a fim de que a nossa influência seja a longo prazo, seja duradoura. E um pouco disso que vamos ver acontecendo na vida de Daniel, aqui no capítulo 5. Agora, o inimigo número 1 da reputação, o inimigo número 1 de uma vida de influência a longo prazo, se chama irreverência. Irreverência para com o sagrado. Quando o sagrado se torna familiar a nós, algumas coisas começam a perder o valor e importância para a gente. E é aí que mora o perigo. Mas também a irreverência para com o passado, no sentido de aprendermos a valorizar o que já aconteceu no passado, aprendermos com aqueles que já viveram no passado, aprendermos com os seus erros, com os seus acertos. A irreverência para com o passado, ela se confunde nesse texto com a irreverência para com o sagrado. O versículo 1 diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Belsazar não bebeu pouco vinho, bebeu muito vinho. É uma festa, é um banquete para 1000 nobres, com vinho à vontade. Mas um fato interessante é que no capítulo 5 de Daniel, nós não temos mais o nome de Nabucodonosor como rei. Nós temos um outro rei, Belsazar. Mas quem é esse tal de Belsazar? Veja a linha de sucessão desde Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia, que governou durante 42 anos. E depois da sua morte, o seu filho, Amel-Marduk, assumiu o poder e o comando da Babilônia. Acontece que o seu cunhado tramou contra a sua própria vida e o assassinou. E assim o seu cunhado assumiu o poder. O nome dele era Nergal-Sharezer. E ele dominou por 4 anos. E ele morreu logo, e o seu filho, um filho muito doente, muito frágil, tanto fisicamente como em termos de liderança, assumiu o poder. Labase-Marduk. Um governo que durou apenas 9 meses. Por quê? Porque ele foi alvo de uma conspiração de um general chamado Nabonidos. Nabonidos era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Nabonidos foi um rei um tanto quanto estranho. Ele vai reinar sobre a Babilônia durante 16 anos, mas os 16 anos, os últimos 10 anos, ele passa longe do trono. Os últimos 10 anos, ele vai para uma campanha na Arábia e permanece por lá durante esses 10 anos. E ele deixa que o seu filho, então, Belsazar, assuma o poder. Então, Belsazar é um rei interino. É um rei que tem poderes, mas nem tanto. Porque se o seu pai voltar, ele vai ter que sair do trono. O pai dele que vai se assentar ao trono. Mas agora perceba, o verso 2 diz: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. E é importante você perceber que essa palavra predecessor vai aparecer várias vezes nesse texto, porque Belsazar, ele não prestou atenção na história anterior. Belsazar foi um rei irreverente para com o passado. Belsazar não conhecia os fatos importantes ou achava que o que aconteceu com Nabucodonosor jamais aconteceria com ele. E isso é típico muitas vezes da juventude. Agora, o que Belsazar faz? Ele pega as taças de ouro e de prata que foram tiradas do templo de Jerusalém
Taças essas que, apesar de Nabucodonosor tirar do templo, Nabucodonosor nunca ousou fazer o que Belsazar fez. Belsazar, ele usa as taças que eram do templo de Salomão, ou seja, usadas no culto de adoração ao Deus de Israel. Ele toma então essas taças para servir o vinho, tanto para ele, rei, como para os seus 1000 nobres, as suas mulheres e as suas concubinas. Imagine o tamanho dessa festa. No entanto, em algum momento dessa festa, Belsazar precisava de algo mais. Não bastava a festa, não bastava o dinheiro que ele estava gastando, não bastavam os nobres, não bastavam as mulheres, as concubinas. Ele precisava de algo mais. E este algo mais vai levá-lo a tomar uma decisão equivocada. Pegar as taças que pertenciam ao templo de Salomão e inserir nessa festa pagã. Interessante como este um pouco mais é o que muitas vezes faz com que homens e mulheres tomem decisões equivocadas que vão manchar a sua reputação. Quando a gente vê pessoas envolvidas em casos de corrupção, pode ver que essas pessoas elas já tinham o suficiente. Eles tinham o suficiente para viver, de repente, anos da sua vida, ou até mesmo o suficiente para viver a vida inteira. No entanto, eles foram enganados por esse sentimento de que eles precisavam de algo mais. Homens e mulheres destroem seu casamento, mancham a sua reputação diante dos seus filhos, porque num determinado momento eles começam a flertar com a possibilidade de terem algo mais. Mas existe aqui um outro ponto. Tem que ser um pouco mais além do convencional e que impressione. Quantas pessoas entram em dívidas financeiras porque querem impressionar outros? Querem ter uma casa que impressione os amigos, querem ter um carro que impressione os amigos, querem fazer uma viagem que impressione os amigos, e aí começa o buraco financeiro e, consequentemente, as manchas na reputação. Agora, veja como a questão da irreverência para consagrado acontece numa outra história bíblica. Em 2 Samuel, capítulo 6, quando relata o retorno da Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus numa batalha e saiu então do território de Israel. Mas no território dos filisteus, a Arca deu tanto trabalho, tanta dor de cabeça, que eles arrumaram um jeito de pegar essa Arca e empurrar essa Arca para o lado de lá da fronteira. A primeira cidadezinha que eles acharam, eles deixaram a Arca ali. E essa arca ela vai permanecer 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Quando Davi se torna rei de todo Israel, Davi queria trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí vem a primeira tentativa. A primeira tentativa de se trazer a arca é liderada pelos filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Agora pare e pense comigo. Essa arca praticamente ficou ali 20 anos, na sala de estar da casa deles. Aqueles meninos praticamente brincaram de esconde-esconde quando eram pequenos atrás daquela arca, corriam em torno daquela arca, brincando de repente de pega-pega. Estava muito familiar a eles aquela arca. Mas sabe o que aconteceu? A arca se tornou um elemento tão comum que gradativamente se perdeu a reverência. E aí, quando a arca precisava ser deslocada para Jerusalém, primeiro, eles resolvem deslocar a arca no modelo de carro filisteu, que nada tinha a ver com as regras colocadas por Deus na Torá. E quando aquele carro está caminhando, um dos bois tropeça e a arca começa a deslizar, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, avança para segurar aquela arca, e sabe o que acontece? A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Esse texto, ele choca. Esse texto, ele nos faz ficar atônitos. Uzá simplesmente estende a mão para segurar a arca. Mas se você compreende o contexto maior, a arca não era mais um símbolo de poder para Uzá. Uzá, de repente, se achava até na responsabilidade de cuidar da arca.
E é isso que acontece muitas vezes quando nós começamos a ter contatos diários, semanais, com experiências como essa, os nossos encontros online, os nossos cultos dominicais, e de repente a gente começa a lidar com a celebração, com este encontro, com uma coisa qualquer, algo sem valor, algo sem muita importância. Agora, Davi ficou chocado com o que aconteceu com Uzá, e ele manda devolver a arca. E aí vem uma segunda tentativa. E essa segunda tentativa, ela é muito diferente. Primeiro, quem dirige o cortejo não é mais os filhos ou um dos filhos de Aminadab. Quem dirige o cortejo é um sacerdote. Os homens que carregavam a arca carregam a arca nos ombros, como a lei dizia que deveria ser carregada. Nada de carro filisteu. Ela deveria ser carregada nos ombros. Mas o que é mais interessante é que eles estavam com tanto temor que eles davam 6 passos carregando a arca, e no 6º passo, um olhava para o outro. O sacerdote via, de repente, olha, graças a Deus, nada aconteceu. Vamos agradecer, vamos sacrificar um animal em adoração a Deus, porque a sua graça nos poupou. E imagina quanto tempo levou essa peregrinação, esse retorno da arca para Jerusalém. A cada 6 passos, um holocausto. A cada 6 passos, um momento de adoração. A cada 6 passos, a lembrança de que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E aqui nessa história, nós vemos a importância da reverência para com o sagrado. Mas voltando ao nosso texto, diz o verso 5, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. E o temor e o terror continuam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Eu não sei se você leu o livro de Daniel com a mesma atenção, mas eu fico pensando por que se sustentava esses caras, esses homens, que nunca sabiam interpretar um sonho. Não tem uma vez que eles falem, não, a gente sabe interpretar. Eles nunca sabem. Eles nunca têm nada a dizer. E eles são sustentados pelo Estado. Eles recebem a aposentadoria integral do governo e não resolvem os problemas. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. E aí surge uma mulher, a rainha, que não é a esposa de Belsazar, mas é a mãe de Belsazar. E ela vai ali para acalmar o filho. E o texto diz, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entraram na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre, não fiques assustado, nem tão pálido. E aí ela acrescenta, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. E aqui é interessante, porque essa era a expressão que Nabucodonosor usava para se referir a Daniel. E ela, como filha de Nabucodonosor, talvez tenha participado de vários eventos, ouvido histórias do seu pai se referindo a Daniel. E ela utiliza essa mesma expressão. E ela vai também enfatizar o seguinte, o seu predecessor. Por 2 vezes aparece a palavra predecessor. Parece que a rainha está dando uma ênfase aqui. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, nomeou Daniel, chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Aqui a gente começa a perceber a irreverência desse jovem para com o passado. Ele não conhecia Daniel. Ele estava tão consumido pelo seu projeto narcisista, individualista, hedonista, que ele não prestava atenção no passado. Ele era o rei do Império da Babilônia e não sabia quem era Daniel. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse,
Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Aqui é prova que ele não conhecia Daniel. É a primeira vez que ele está vendo Daniel na frente dele. Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você tem uma sabedoria fora do comum. Soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. E a maneira como ele formula as frases aponta para o fato de que parece ser ridicularizando Daniel. Olha só como ele diz: se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa. A questão é que a mãe dele acabou de dizer que Daniel era alguém capaz de resolver todos os mistérios que foram colocados diante dele. Se esse rei conhecesse a história, ele saberia quem é Daniel. E ele continua dizendo: se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e será o terceiro em importância no governo do reino. E aí você vai entender por que terceiro. Porque o pai dele estava na Arábia, era o primeiro, ele era o segundo. E ele não podia oferecer a segunda posição. A segunda posição era dele. Então ele ofereceu a Daniel a terceira posição. Agora, ele não conhecia a história, ele não conhecia os feitos de Daniel, a integridade de Daniel. Olha só, então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. Eu não quero. Era isso que Daniel estava falando. Neste momento da história, Daniel está há cerca de 70 anos na Babilônia. Você se lembra do capítulo 1 de Daniel, quando ele se posiciona, quando ele diz: eu não quero comer das iguarias do rei, eu não quero os privilégios. 70 anos depois, este homem, Daniel, continua se manifestando da mesma maneira. E mais, desses 70 anos, se a gente calcular ali o tempo em que ele tem a última aparição, no caso de quando ele se apresenta ali diante de Nabucodonosor, talvez 30, 40 anos de Daniel, ele viveu no anonimato, tanto que esse rei não sabia quem era ele. 70 anos depois da sua primeira decisão na Babilônia, a posição dele é a mesma coragem. E caminhando para o final, Daniel diz: no entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Perceba novamente aqui a palavra predecessor. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado de sua glória. Sua mente ficou como a de um animal. E nós falamos sobre isso na mensagem passada, em Daniel capítulo 4. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Quando você lê esse texto, Daniel falando isso para Beltsazar, mas será que Beltsazar, ele não conhecia essa história? O verso seguinte, ele vai nos dar essa resposta. Daniel diz: mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as suas concubinas. Às vezes não é uma questão de não conhecer o passado, de não conhecer a história, de não dar ouvidos aos conselhos. É que nós olhamos para situações que aconteceram com os outros e nos achamos acima da média. Que isso nunca vai acontecer com a gente, que nós não estamos debaixo das mesmas regras de causa e efeito. E muita gente começa a flertar então com o perigo. E é aqui que homens e mulheres perdem ou geram um dano à sua reputação e perdem a influência a longo prazo. O verso 24 diz: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim, 4 palavras relacionadas a medidas monetárias da época.
Daniel continua, e este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Detalhe, o texto termina dizendo, naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o Medo, o comandante do rei Ciro, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Aqui nós assistimos o fim do Império Babilônico. Historiadores gregos que relatam esse episódio dizem que os medos e os persas estavam altamente preocupados porque a cidade da Babilônia ela era uma cidade altamente fortificada. Ela tinha grandes muralhas, era muito bem protegida, mas esses historiadores relatam que no dia em que eles invadiram, eles entraram pela porta da frente da cidade sem resistência alguma. Por quê? Porque o seu líder, os seus nobres, os nobres dessa cidade eram irreverentes até mesmo para com as suas responsabilidades no presente. Eles estavam numa orgia, eles estavam usando as taças do templo de Salomão e eles foram julgados por Deus por causa da sua irreverência para com o sagrado, a sua irreverência para com o passado. Eles não aprenderam com aqueles que vieram antes deles. Eles eram soberbos, arrogantes demais. Assim, eu queria terminar lembrando vocês de duas coisas. A essência da nossa reflexão hoje é, diante do perigo da irreverência, o que você vai fazer? Diante do desafio de construir uma reputação com longevidade, de construir uma reputação e zelar pela sua reputação para que a sua influência seja uma influência de longo prazo. A questão não é você começar bem, mas é como você vai terminar. Diante disso, eu queria convidar você a uma atitude de repensar, escutando, ponderando, reconhecendo que talvez você tenha sido arrogante, soberbo, resistente a escutar outras pessoas. Você se acha tão hábil e competente que a experiência daqueles que vieram antes de você são desprezíveis. Você se acha autossuficiente. Talvez você tenha que repensar a maneira como você está lidando com esse desejo pelo algo mais, que te leva à irreverência no uso do seu dinheiro, irreverência nas tomadas de decisões, seja no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver. Mas de nada vai valer, como a gente tem colocado aqui, se você ficar com tudo isso na sua mente, se você hoje não ter uma resolução do que você pretende fazer com o que você está ouvindo, diante de tudo isso que Deus está te falando hoje, o que você vai fazer, como você pretende fazer e por que você vai fazer. Nós precisamos levar a sério a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Porque o que vai mudar a nossa história, a nossa vida, não é o conhecimento que temos da Bíblia, mas é o quanto nós praticamos o que a Bíblia nos desafia. Por isso, querido, nós precisamos nos colocar diante de Deus. Feche os teus olhos neste momento, vamos falar com Deus Criador. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos ser fiéis, achados fiéis em nossa missão, naquilo que nos foi colocado, nos delegado a fazer, confiado às nossas mãos. Pai querido, nós queremos ser mais reverentes para com o sagrado, para com o nosso ministério, para com o nosso chamado, levar com seriedade a nossa vida cristã, que possamos, Senhor, ser mais obedientes e servos. Nos ajude, Senhor, a sermos mais responsáveis com o uso do nosso tempo, com o uso do nosso dinheiro. Nós queremos, Senhor, agir com integridade diante de Ti, diante dos homens. Pai querido, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que vem ao nosso encontro para nos corrigir, nos exortar, Senhor, nos aconselhar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor, agradecidos,
no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Até a próxima semana.